Então, para começar, eu acho que como uma cerimônia pré-natalina, né, porque o Natal só vai acontecer no outro fim de semana, mas a gente pode fazer o nosso pedido de Natal, né? E o que eu quero pedir a Deus de Natal é que a gente consiga encontrar de volta o caminho para a paz, né? Baba diz uma coisa, tem uma fórmula, né, para a gente conseguir a paz, né? Assim, quando alguém dizia a ele, eu quero paz, ele dizia o quê? Tiro eu, tiro quero, e o que resta é a paz, né? Então, excesso de desejos tira a paz, né? Carências também tiram a paz, né? E se a gente lembrar que a carência da pessoa ao meu lado pode ser o excesso de acúmulo de desejos satisfeitos e acumulados que eu possa estar produzindo, né, a gente tem que fazer um esforço coletivo pela paz. Então é isso que eu desejo de Natal. Tá? Dito isto, vamos à conversa de hoje. Eu tenho aqui só 6 páginas, mas eu vou resumir, prometo. Eu escolhi o Sermão da Montanha, né? Por várias razões, né? Primeiro porque ele é, segundo Gandhi, né? Gandhi, quando saiu da Índia para estudar no Ocidente, ele foi para Londres, né? Estudou lá, fez faculdade, enfim, né? Se formou em Direito. Ele tomou contato pela primeira vez, saiu do seu país natal, da sua terra natal, e tomou contato com a realidade do Ocidente cristão. E ele conheceu o Novo Testamento. E quando ele leu o Sermão da Montanha, ele disse, ele deu essa declaração que eu queria repetir aqui. Ele disse, se todas as escrituras do mundo desaparecessem e restasse o Sermão da Montanha, a espiritualidade não estaria perdida. Né? Então, é muito profundo. Né? E uma pessoa como ele, né, que tinha essa vivência das escrituras hindus, enfim, da sabedoria milenar deles, diz isso com propriedade. E eu convido a gente, né, não aqui agora, mas fica o convite, fica a sugestão, leiam o Sermão da Montanha, meditem sobre ele. Né? O Sermão da Montanha completo só aparece num evangelho, que é o de Mateus. Está aqui, capítulos 5 até 7. Aí está todo o Sermão da Montanha corrido. Né? E tem um outro evangelho, eu vou colar aqui, eu não sei se é Lucas, se é Lucas. Né? No Evangelho de Lucas também traz, mas ele traz fragmentado ao longo do livro. Tá? Então não é uma coletânea como Mateus organizou. Então, se vocês me permitem, olhando para vocês agora, eu vou ver tudo embaçado por causa do óculos. Mas aqui o papel vai ficar tranquilinho, então eu vou falar um pouquinho mais olhando para o papel. Esse documento que eu tirei eu tirei da Wikipédia, né? Wikipedia, né? Que é bem interessante. Eles fizeram uma estrutura do Sermão da Montanha, então vai ajudar a compreender o que tem no Sermão da Montanha. São várias passagens, né? Ele diz o seguinte, aqui diz o seguinte, um teólogo, acho que é inglês, né? Ele diz que a essência do Sermão da Montanha é o apelo que Cristo fez aos seus seguidores para que eles fossem diferentes de todos os demais. Ele diz, não sejam igual a eles, diz Mateus 6:8, Jesus usa essas palavras, não sejam iguais aos demais. Né? Vocês querem ser meus discípulos? Não sejam iguais aos demais. Então, o escritor fala que era uma espécie de contracultura. Havia uma sociedade estruturada na época, né? E ele foi revolucionário além de qualquer expectativa. Né? Muitos sabem, né, que parte dos conterrâneos ou dos contemporâneos de Jesus esperavam um líder político, né, que liderasse o povo de Israel contra os romanos, etc. Né? E na época dele já não havia mais um Estado de Israel independente, né, separado. Até a época em que ele nasceu, ainda havia um rei de Israel que era
rendia tributos aos romanos, mas era um reino separado, dividido em dois e tal. Mas na época de Jesus adulto já eram os romanos os interventores, já havia um governador, né? Todo mundo lembra do Pôncio Pilatos. Então, ele vivia num ambiente político difícil, opressor, enfim, né? E muita gente esperava dele esse tipo de liderança. Vamos virar a mesa, não é? E ele dizia, não é nada disso. Eu vim trazer uma outra mensagem. E eu fico até espantado de ver quanta gente o compreendeu e o seguiu, ou pelo menos teve contato e se transformou, claro, com a mensagem dele. Então, o Sermão da Montanha é essa síntese. Tem muito... Acho que o que eu leio dele, que me toca muito, é o fato de que eu já ouvi isso de Baba, então talvez por isso eu tenha essa interpretação, né? Baba diz assim, transforme-se e o mundo se transformará, né? Deixe o mundo comigo, né? Você tem que cuidar de você. Não é uma atitude egoísta, mas é uma atitude de interiorização, né? A melhor maneira de você transformar o mundo à sua volta é se transformando, né? Mais do que pelas palavras que eu estou usando aqui, né? Mais do que pelas palavras, é pela atitude, pelos atos que vai e pode haver alguma transformação. Então, o que ele fala aqui é sobre mudança de atitude, uma mudança de atitude muito profunda. Então, ele começa com as bem-aventuranças. A primeira parte do Sermão da Montanha tem a descrição. Jesus subiu ao monte e falou aos discípulos, ele vendo as multidões, ele subiu ao alto de uma colina, de um monte, e dali ele falou, né? Primeira manifestação de poder divino, não tinha amplificador naquela época, né? Mas ele conseguiu ser ouvido por todo mundo. A primeira parte do sermão é justamente aquelas bem-aventuranças, que a gente até já cantou aqui, não é? E ele diz assim, eu vou ler todas elas, tá? São poucas. Diz assim, bem-aventurados os pobres por espírito, ou de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a sua recompensa nos céus, a vossa. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essas são as bem-aventuranças. Se a gente fizer uma leitura corrida, a gente vai ver que todas as fontes de bem-aventurança não são coisas agradáveis, né? Suportem o mal, etc, etc, né? Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, o sofrimento lhes trará bem-aventurança. Aí eu recordo um outro mestre de 5.000 anos, 6.000 anos atrás, Krishna, que falou uma coisa semelhante. Ele disse para Arjuna, tem três atitudes, três ações possíveis que um homem, um ser humano pode realizar. A ação tamásica, né? A ação que é ruim no início, só produz resultados ruins e o resultado dela é o sofrimento, né? Ação, enfim, a gente consegue imaginar alguma coisa, não precisa entrar em detalhes. Então, existe a ação rajásica, a ação apaixonada, a ação com um objetivo claro, que ela produz muita felicidade inicialmente, quando você consegue o seu intento, e o resultado final é sofrimento. E existe a ação equilibrada, a ação sátrica, que ele usa até mais ou menos essas palavras. Ela é como um veneno no início, mas ela só produz bem-aventurança no final. Então, é disso aqui que ele está falando, eu diria, né? É a minha interpretação. Né? É disso que ele está falando. Ser bem-aventurado porque chora. Por que você, ao chorar, é bem-aventurado? Porque você será consolado. Tem uma passagem aqui que eu gosto muito, que ela combina com a definição de yoga. O professor Carlos Henrique já deve ter dado algumas palestras aqui também. Ele sempre fala isso.
Ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, ou verão Deus. Né? Ele diz assim: isso é a essência da yoga, da prática de meditação, das práticas espirituais de uma maneira geral. O que você busca com a sua prática espiritual? Meditar, cantar bhajanas, né? Rezar, enfim. Você busca purificar o coração, tirar todos aqueles estímulos menos felizes da sua mente e se concentrar apenas em Deus. E ao purificar o coração, você obtém felicidade, né? Quanto mais puro, mais feliz. Até que vai chegar um momento de pureza tão grande que você vai ser capaz de ver a Deus. Então, o método da prática espiritual é purificar o coração, certo? O objetivo da prática espiritual é te permitir enxergar Deus. E o resultado de ver Deus é a bem-aventurança. Então, é isso. Em última análise, é isso, né? O que ele está dizendo aqui. Depois ele fala de uma passagem que está separada aqui, que fala do sal da terra e da luz do mundo, né? Vamos ler. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens, pisoteado pelos homens. E diz também: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Está lá no alto, todo mundo vê. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, né, do telhado, né? Mas sim para colocá-la sobre um candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão em casa. E ele diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O que é o sal? O que é a luz? O sal é a luta que o indivíduo deve ter para combater as más tendências dentro de si. O sal simboliza isso. Lembra que eles não tinham geladeira, né? Então a única maneira de conservar a carne, um peixe, era salgando. Era o charque, né? Eles deixavam o sal curtir a comida para que a comida pudesse durar e ser consumida fora, sem ser fresca, né? É a única maneira de conservar. Então a ideia do sal é essa: é retirar a impureza, retirar aquilo que faz mal e manter o que é bom. E a luz ele mesmo fala aqui, né? São as boas obras. Então ele diz a vocês, e diz a nós todos, né? Sejam bem-aventurados, né? Não resistam ao mal, busquem transformar-se através do amor. E com essa transformação em andamento, vocês podem ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, vocês podem transformar pelo exemplo. Transformem-se e o mundo se transformará. É isso que ele está falando. Vamos lá. Ele fala da reinterpretação. Essa é uma parte longa, né, do capítulo, né, dos 2 capítulos, 3, 5 a 7, em que ele reinterpreta os mandamentos de Moisés. Ele vai comentando aquela coisa: não matarás, né? Aí diz assim: mas todo aquele que ofender o seu próximo vai ser réu no juízo, ou seja, equivale a matar. Tem uma passagem de Sai Baba que é muito interessante. É longa, não vou conseguir contar aqui, mas eu me lembro muito bem dela. Ela está na biografia de Baba, acho no primeiro volume, em que ele recupera, tem até um vídeo aí no YouTube, mas acho que está em inglês, contando essa história. Ele recupera um assassino. O sujeito matou uma pessoa, fugiu. Ele era lá da região do sul da Índia, onde Baba estava. Ele fugiu para o norte, se escondeu lá no pé do Himalaia. Lá ele entrou numa ordem de monges, vestiu um manto laranja e virou um monge, virou um renunciante. E ele até realmente se transformou, mas ele tinha aquele crime para pagar. Aí um dia ele voltou e foi a puta parte. Baba achou ele no meio da multidão, chamou ele para entrevista e disse assim: você não tem direito de usar esse hobby, você tem que se entregar. Mas Baba, vão me matar. Falou: não vão, eu vou te proteger,
vou guardar o seu manto, você vai vestir. Aí mandou pegar uma roupa daquelas de estudante, que era uma calça branca e uma camisa branca. Você vai mudar de roupa, você vai sair daqui, vai se entregar, vai ser preso. E eu vou te proteger, depois você vai cumprir sua pena, vai voltar aqui e eu vou te devolver esse manto. E isso aconteceu. Né? E muito mais coisa bonita aconteceu. Mas uma frase de Baba nessa hora em que ele diz isso ao homem me chamou a atenção. E é exatamente isso que Jesus fala. Ele disse assim, você tem que pagar pelo seu erro, porque o assassinato e a inimizade são karmas que devem ser consumidos. Então ele colocou no mesmo patamar tirar a vida de uma pessoa, que foi o que o homem fez, e por que Baba falou aquilo? Né? Foi uma mensagem para fora. Né? Exatamente o que Jesus falou. Né? Foi dito, não matarás, mas todo aquele que ofender o seu próximo também será réu. Então ele está falando de uma não violência absoluta, está falando de uma atitude que eu diria que é muito difícil a gente ter ainda hoje, com toda a, se é que se pode dizer assim, evolução social que a gente tem. Está melhor um pouquinho, mas ainda não chegou lá. Né? Depois dessa reinterpretação, que eu falei aqui com esse exemplo breve, vem a questão do oferecer a outra face, né? Não resistir ao mal. Se alguém pedir a sua roupa, dá também a túnica, não é isso? Dá o que o outro precisa, né? Sirva. Né? E depois ele fala sobre a oração em segredo, é uma passagem famosa, né? Não seja como os hipócritas que batem no peito, ajoelhado em praça pública, que fazem isso, aquilo. Não, faça isso em segredo, porque aí seu pai vai ouvir e vai te responder. E essas outras pessoas que estão fazendo isso, elas não estão em busca do favor de Deus, elas estão em busca da notoriedade da sociedade. E aí ele diz assim, tudo bem, eles já receberam a sua recompensa, eles já são notórios oradores e pregadores, enfim. Né? Então ele fala disso, e aí perguntam a ele, então como é que a gente deve orar? Aí ele ensina o Pai Nosso, que a gente vai fazer em versão cantada aqui no final da cerimônia. Sim, ele ainda fala sobre julgar as outras pessoas, fala sobre aquela regra de ouro, né? Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas, né? Fazer aquilo que eu espero que o outro faça comigo. Né? Isso também está lá. Né? Tem a questão de ser discípulo, né? Que é a questão do entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, ou seja, né? Você fazer o seu sacrifício pessoal se você quer essa recompensa. Fala dos falsos profetas, e a última passagem, né? É aquela de edificar a sua casa sobre a rocha, né? De ser firme na fé. Então, assim, essa leitura, ou esses 2, 3 capítulos do Evangelho de Mateus, impressionaram o Gandhi, o hindu, né? Que disse, olha, isso aqui é a essência da espiritualidade. Todas as escrituras estão contidas nessas passagens. Então, se a gente não puder ler mais nada, se a gente não puder meditar sobre mais nada, eu sugiro isso, que a gente leia as bem-aventuranças e se coloque na posição daquela pessoa que ele está descrevendo. Né? Imagina a cena lá na época, na Galileia, enfim, né? Nem sei se eles estavam na Galileia nesse momento, mas enfim, na região onde eles estavam, e ele dizia, e ele falando aquilo para uma multidão, e uma multidão de gente que foi ali buscar consolo, cura, uma palavra, né? Tem até a história aqui do Zaqueu, né, que subiu lá na árvore para poder ser visto. Ele queria ser visto, ele queria que Deus olhasse para ele. Olha para mim aqui, não é? Só isso, já estou feliz. Então, essas histórias que a gente celebra, que a gente canta, e até aquilo que a gente espera, muita gente espera isso de Jesus, né? Volte, venha governar os homens, o seu reino não vai ter fim, não é? Essa promessa, ela é uma promessa evangélica, é uma promessa mais lá da frente do que propriamente de Jesus. Ele garantiu, estará sempre conosco,
estará sempre até o fim dos tempos, né? Então, basta que a gente aceite. E o aceitar, ele pode ser um aceitar formal, você chegar na frente de uma assembleia como essa aqui, ou outra qualquer, e dar um testemunho, Jesus, eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida e tal. Ou você pode aceitar no seu íntimo. Ele mesmo falou, olha, você não precisa de um púlpito, de uma praça pública. Para que isso, então, se a gente puder divagar um pouquinho sobre essa questão, né? Você se expor aos semelhantes tem um efeito positivo, que é descartar o seu ego, as suas inibições, né? E você buscar, assim, ignorar o julgamento das pessoas e se entregar, né? Aí você pode fazer isso em praça pública, né? Mas também você corre o risco de ser vítima da sua própria vaidade. Então é um risco que eu não sei se todos estão dispostos a correr, mas todos podem, né, e aceitar, né, intimamente. Então é isso que eu sugiro, que a gente leia, né? Não precisa ler como um erudito, né? Tanto que os pobres do espírito são isso. Ele estava falando para as pessoas comuns. Vocês são bem-aventurados, não precisam ser doutores da lei, não precisam ser eruditos, não precisam ser estudiosos. Vocês são bem-aventurados porque seu espírito é simples, porque vocês não precisam de exercício, né, de sofisticação mental para entender alguma coisa. Não que seja ruim, né? Mas ele estava falando para aquelas pessoas. Então, por isso, eu acho que a gente tem um motivo, né, para realmente celebrar a vinda de Jesus. Baba diz isso, né? Você quer celebrar o nascimento de Jesus? Procure colocar em prática pelo menos um ensinamento dele. Colocar em prática mesmo na sua vida. Ler, se for o caso, ou ouvir uma frase. Tem muitas frases dessas que eu disse aqui que estão no imaginário. A gente, se fechar os olhos, vai lembrar, né? Então, basta aquilo. O que ele quis dizer com isso? O que eu posso fazer como atitude pessoal para incorporar esse aspecto da mensagem? Tem uma historinha de Baba em que tá calor, né? Tem nessa historinha um ladrão, ele aprende, ele quer muito aprender sobre espiritualidade, e o mestre pede a ele que ele sacrifique um hábito. Ele tinha um hábito de mentir, por esporte, por diversão, e ele se compromete a só falar a verdade. E a vida dele se transforma de tal forma que ele se torna uma figura querida, adorada na região onde ele vivia. E no fim o mestre explica. Ele diz assim, olha, basta uma virtude. Se você cultivar uma virtude, as outras vêm por acréscimo. Então, não é tão difícil. É uma questão de querer. Realmente, é uma questão de vontade, né? Como dizem lá os indianos, Ichcha Shakti, né? Não é isso? O poder da vontade, o poder que de se transformar pela sua própria vontade. Fica como mais um pedido de Natal, que a gente possa ter esse poder de se transformar e realmente celebrar como se deve o nascimento de Jesus. Sairá.